Deus abençoe a todos. Hoje eu vou falar sobre o dia em que eu precisei realmente liberar perdão. E o perdão, ele não tem nada a ver com a outra pessoa, ele tem a ver com a minha caminhada, sobre eu progredir, sobre eu continuar progredindo. Então o inimigo sempre planta essas peças em nossa vida para deixar a gente travado, com o coração fechado, cheio de amargura. E quando você perdoa, liberta, então a outra pessoa vai direto para o tratamento de Deus. E nós não estamos mais segurando isso, nós soltamos, simplesmente liberamos para Deus agir. Então, existe um momento em que Deus não pede apenas que você avance, mas que você perdoe para conseguir avançar. Há estações que têm chave, há fases que só viram quando o coração libera algo. E o perdão é uma dessas chaves. Eu descobri isso no dia em que Deus me colocou diante da maior exigência espiritual da minha vida. Perdoa, ou você não continua. E a Bíblia diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3,13. E eu li esse versículo tantas vezes, mas naquele dia ele deixou de ser teoria. Ele saltou à minha vista, ele veio para mim, ele se tornou uma porta, ele se tornou uma trava fechada, ele se tornou um teste. Ou eu perdoo para deixar para trás e andar, progredir, ou senão eu ficaria travada. A estação do perdão é um chamado, não é uma opção. Assim como no Pai Nosso diz: perdoai as nossas dívidas como nós perdoamos os outros. Como você perdoa o outro? Se você de alguma maneira perdoa, mas não conversa, Deus também vai perdoar e não conversar contigo. Se você perdoa, mas não dá outra chance, Deus também vai te perdoar, mas não vai te dar outra chance. Então perdoar é realmente esquecer, como Deus faz conosco. Há uma estação espiritual em que Deus não negocia. Isso aqui não se negocia. Ele simplesmente diz: ou você perdoa, ou não. Isso não é um castigo, mas é cura para você. E principalmente tratamento para quem você está perdoando. É libertação. Não é você que é o juiz, é Deus. É proteção. É Deus te protegendo de não sofrer as consequências que o outro terá que responder junto com ele. Então tenha misericórdia, assim como Deus tem misericórdia de você. O perdão é uma ordem que cura a alma antes de restaurar a sua história. Perdoai e sereis perdoados. Lucas 6,37. Jesus perdoou os que o matavam, os que o crucificavam. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Eram tudo fariseus, todos caminhando para a própria morte. E Jesus teve misericórdia e pediu para que Deus os perdoe. E se de alguma maneira algum foi salvo, é entre Deus e eles. Mas Jesus não carregou mágoa de nenhum. Ele perdoou e se soltou, cada um com suas consequências. Então você também precisa perdoar. Eu percebi então que enquanto não perdoasse, minhas orações batiam no teto. Meu jejum pesava e minha fé estava travada. Deus não destrava portas quando o coração está trancado por mágoas. E o dia em que eu precisava seguir, mas meu coração não deixava. Eu estava cansada, ferida, estava decepcionada. E o que fizeram comigo não foi leve, não foi brincadeira. Palavras que feriram, traições que quebraram, que arrebentaram, atitudes que sangraram, muito mesmo. E naqueles dias eu queria seguir, mas meu coração sempre me puxava para trás. Eu orava, mas chorava mais do que falava. E eu clamava, mas sentia um peso que não era espiritual, era emocional.
E eu sabia que não era simplesmente opressão do inimigo, era prisão da mágoa. Má água, eu estava carregando água amargosa plantada pelas pessoas da iniquidade que sempre estão ali para fazer o mal. Então, como diz lá no livro do Velho Testamento, no livro das leis, que existem pessoas que plantam sementes negativas dentro da igreja contra os santos, e esse se torna uma má água que vai prejudicar os verdadeiros crentes, e a gente tem que libertar, se livrar, como foi com Ananias e Safira. Deixa eles com Deus, perdoa, deixa para lá. Deus não discute com a nossa vontade, Ele cura a nossa alma. E enquanto eu dizia, Senhor, muda essa situação, Ele respondia, não antes de mudar o seu coração. E enquanto eu dizia, Deus, abre essa porta, Ele me dizia, abra antes essa dor. Porque Deus não nos empurra para novos milagres com velhas feridas não tratadas. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. E o que estava guardado no meu coração naquele dia não era fé, era dor. E o perdão é o raio-x que revela onde a ferida está. Sim. E Deus começou a mostrar memórias que eu queria esquecer. Palavras que eu dizia que estavam resolvidas, mas ainda me machucavam. Situações que eu repetia, já superei, mas ainda doíam quando eu lembrava. Davam um calo quando lembrava. O perdão, ele revela onde você ainda sangra. O perdão expõe o que você esconde de você mesmo. Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. Então, libertar exige exposição. Libertar exige verdade. Não se esconde nada de Deus. Deus sabe aonde está a mágoa que você não perdoa. Perdoar não é aceitar o que fizeram, é recusar continuar presa àquilo. E o Espírito Santo me fez entender. Perdoar não é dizer que a pessoa estava certa, não é validar a injustiça, não é concordar com a traição, com o abandono, com a rejeição, mas é apenas recusar continuar sendo refém daquilo que te fizeram. Porque a mágoa é uma corrente e o perdão é uma chave. A mágoa prende a alma e o perdão te devolve o movimento. E naquele dia eu fui confrontada e eu soltava ou eu ficava estagnada na vida. A trava espiritual que o perdão desfaz. Então, quando Deus disse, perdoa, eu percebi que meu jejum estava parando na dor, minha fé estava presa na memória, minha confiança estagnada no trauma, e eu entendi Isaías 58:9. Então clamarás e o Senhor responderá. A resposta só vinha depois do então. Antes do então, tinha mudança, tinha decisão, tinha perdão. E o dia em que eu fui o meu próprio impedimento. Eu achava que a pessoa que tinha me ferido era o meu problema. Mas naquele dia Deus me mostrou, o problema era a mágoa alojada dentro de mim. E eu estava presa em um ciclo emocional e espiritual. E Deus disse, se você não liberar essa pessoa do seu coração, você não se libera do passado. Duro, profundo e transformador. Então, o perdão que eu não queria, mas precisava.
eu não tinha vontade de perdoar. Eu tinha minhas justificativas. Eu tinha aquelas mágoas para ficar segurando e remoendo. Eu tinha essas feridas e elas doíam. Eu tinha motivos. Mas Deus não perguntou se eu queria. Ele apenas disse: você precisa. Porque o perdão não é sentimento. O perdão é decisão. Não é sobre emoção. É sobre ato espiritual de obediência. Não é algo natural. É algo sobrenatural. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Até perdoar eu posso naquele que me fortalece. E quando eu decidi perdoar, então algo sobrenatural aconteceu. Naquele dia eu respirei fundo e disse: Senhor, eu decido perdoar. A minha voz tremia, a minha alma gritava, mas o céu me ouviu. O inferno perdeu força e a dor começou a derreter. E o peso caiu. O fluxo espiritual voltou. A paz veio como uma enxurrada e aquilo que estava parado começou a se mover. O perdão abriu a porta que nenhuma oração estava abrindo. E eu percebi que o perdão é uma destrava-portas. Sim, o perdão é um destrava-portas. É um limpa-caminho. É um corta-laço. E o que estava fechado começou a se abrir. E o que estava retido começou a fluir. E o que estava parado voltou a andar. Porque Deus nunca atrasa os processos. Quem atrasa somos nós, quando seguramos o que Ele mandou soltar. E Deus restaurou coisas que eu nem estava pedindo. E quando eu perdoei, Deus começou a restaurar áreas que eu nem sabia que estavam quebradas. Autoestima, confiança, sensibilidade espiritual, paz interior, visão clara. O perdão limpou meus olhos, destravou meu espírito e preparou o meu caminho. E hoje eu entendo, aquela estação não era sobre a pessoa, mas era sobre mim. E era sobre Deus preparar o meu coração para o que viria depois disso. Era sobre maturidade, sobre crescimento, sobre força espiritual, sobre segurar promessas sem quebrar no processo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Salmo 51:10. E o perdão purifica, o perdão amadurece, o perdão liberta. Essa estação mudou no dia em que o perdão aconteceu. Eu entrei em outra fase. Enxerguei com outros olhos, e andei com autoridade espiritual. Foi um divisor de águas na minha vida. Essa estação exigiu perdão. E a próxima exigirá fé. A seguinte exigirá obediência. Mas aquela só virou quando eu obedeci a Deus, mesmo com dor. Eu fui curada nesse processo. E eu glorifico a Deus por ter passado por isso e por ter aprendido. Cada pedrada me fortaleceu. Cada pedrada foi lição. E hoje eu agradeço até pelas pedradas, porque são para minha força, para o meu encorajamento. Paulo passou por 3 vezes 40 chibatadas, fora prisões e outros castigos. Então, o que são pedradas simples hoje em dia? Então, eu acredito que tudo é para o nosso amadurecimento, para o nosso fortalecimento. Então, o perdão ele ficou difícil porque as traições vieram das pessoas que eu mais confiava. Das pessoas que estavam dentro da minha casa, que andavam comigo, que eu acreditavam que verdadeiramente eram amigas, eram amigos, mas na verdade me decepcionaram
grandemente. E aí é mais difícil perdoar, mas eu perdoei. E glorifico a Deus por ter me ensinado essas lições. Espero ter ajudado a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.